Olá, gêmeos! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, eu me chamo Marinês. Este é o canal Consultar Tarot Online. Então, nós vamos ver nessa leitura, uma leitura de autoconhecimento. Eu peço que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Já vai deixando o teu like, porque isso ajuda muito o canal, a plataforma, ela transmitir para mais pessoas, né? Pessoas que precisam ouvir isto. Então aqui, antes deixa eu falar do geralzão aqui. Aqui frequentemente encontramos pessoas carregando o passado como um fardo, como se cada erro, cada perda ou cada dor fosse uma marca indelével de inadequação. E, no entanto, um dos movimentos mais transformadores na terapia é reconhecer o passado positivo como força no presente. E claro, isso não significa idealizar o que foi, mas resgatar recursos internos já vividos. Momentos de coragem, conexão, resistência ou até de quietude que sustentam a existência. E o que um geminiano, uma geminiana precisa resolver ou está pensando ou precisa pensar para resolver? 6 de copas. Muitas vezes, gêmeos, o passado ele é visto como um fardo, um arquivo de erros, de perdas, de frustrações. E, no entanto, uma transformação interna começa quando se reconhece que o passado positivo pode ser uma fonte de força no presente. Lembrar-se de momentos de coragem, de conexão, de realização ou até de uma superação silenciosa alimenta a alegria genuína. Aquela que não depende de circunstâncias externas, mas de reconhecimento interno. A alegria e o prazer não devem ser inconfundidos com uma fuga, ou não como uma euforia constante, mas como um sentimento de pertencimento à própria vida. Porque são estados que emergem quando há congruência entre o que se vive e o que se valoriza. E para isso é essencial fazer as pazes com o que passou. Não apagar memórias, mas reinterpretá-las com compaixão, e isso não significa justificar o injustificável, mas liberar-se do ciclo de rancor ou autocrítica que impede o florescimento. E essa reconciliação abre caminho para a libertação. E libertar-se do ciclo de reviver a dor como forma de autopunição, um desapego emocional, que permite respirar com mais leveza. Que daí nasce a serenidade, né? Um estado de calma que nasce da aceitação e não da resignação. E é nesse solo fértil a paz. E a paz não é a ausência de conflito, mas como presença plena de si, mesmo no agora, mesmo diante da imperfeição da vida. O porquê que precisa fazer? Por que precisa fazer isso? Uma rainha de espadas. Aqui há uma tensão paradoxal. Em muitas pessoas que buscam crescimento com um discurso aparentemente funcional, por exemplo, quero ser melhor, preciso evoluir, não posso mais errar. Porque por trás destas frases, muitas vezes há uma dinâmica inconsciente. Talvez esteja tentando provar que agora são melhor do que pensa que são, né? Do que pensa que é. E essa busca, embora aparentemente virtuosa, nobre, pode ser movida por uma autocrítica severa. Pode esconder uma exigência excessiva consigo mesmo, consigo mesma e com os outros, e alimentada por insegurança, disfarçada de disciplina. E quando a inteligência e a capacidade analítica, qualidades valiosas, mas se são usadas para julgar em vez de compreender, tornam-se armas contra a própria humanidade. E a objetividade e a direção direto ao ponto, né? Tão admiradas em ambientes racionais, podem se desequilibrar. E aí sufocar a empatia, a flexibilidade, o perdão, e usar essas mesmas ferramentas contra si mesmo, contra si mesma. Rainha de espada, a mente analítica, que em vez de iluminar, passa a condenar. A objetividade vira rigidez. A exigência consigo mesmo, consigo mesma, se estende aos outros, criando relações tensas e solitárias.
O cerne aqui do porquê, o porquê está aqui, não se trata de ser melhor, mas como parar de se punir por não ser aceito ou não ser perfeito, mas de ser inteiro ou inteira. A necessidade de provar algo sugere que a autoestima ainda depende de validação. Essa validação externa ou de uma comparação constante. Então, gêmeos, eu te convido a questionar. Quem que definiu que você precisa provar algo? E o que aconteceria se você simplesmente fosse, sem precisar demonstrar? Porque o verdadeiro crescimento não exige demonstração. Ele se expressa em paz. E não é imperfeição. E como que você está fazendo isso, né? Um 5 de espadas. Na jornada de autorrealização, é comum que estratégias de sobrevivência, que embora tenham funcionado no passado, hoje geram sofrimento, como o controle, a autossuficiência extrema ou até uma certa dose de egoísmo. E aí podem serem confundidos com força. Não por maldade, mas por medo de ser vulnerável. Às vezes, há até mesmo uma sensação de ter vencido algo. Pode ser um trauma, pode ser uma adversidade, pode ser uma relação tóxica. Construiu uma carreira e superou uma crise. Mas essa vitória pode vir com um custo emocional alto, que é a solidão, que é a desconexão afetiva, que é a rigidez, que é a dificuldade de intimidade, ou um vazio disfarçado de sucesso que nenhum sucesso externo preenche. E a individualidade é saudável quando expressa autenticidade e torna-se isolamento quando usada como escudo. E mesmo que haja consciência disso, o caminho de volta, a conexão exige reparações com os outros, sim, mas sobretudo consigo mesmo, consigo mesma, com partes de si mesmo, de si mesma, que foram abandonadas, que foram negadas ou que foram silenciadas. E reparar não é apagar o passado, mas é reconstruir a relação consigo mesmo, consigo mesma, com os outros. É reconectar com o corpo, com as emoções, com a criança interior, com a humanidade. E qual a indicação mais assertiva, né, para você agir com mais assertividade? Um pajem de espada. Porque diante desse cenário aqui, a orientação mais clara e poderosa não é recuar, mas avançar com consciência. Não é a de evitar conflitos, mas de reconhecer o embate necessário. Aquele que surge quando valores essenciais estão em jogo. E não é sinal de agressividade, mas de maturidade ética. E há momentos em que dizer não, estabelecer limites ou defender um valor essencial é um ato de autocuidado, não de agressão. Ele nasce de ideias bem fundamentadas, não de impulsos reativos. Esse embate nasce de ideias claras sobre si mesmo, sobre si mesma e sobre o que merece. Estar disposto ou disposta a lutar pelos seus interesses, especialmente os internos, como respeito, como tempo, como espaço emocional. E não é egoísmo, mas responsabilidade consigo mesmo, consigo mesma. E quando essa disposição ela é guiada por motivação interna, e não por medo ou necessidade de aprovação, aí ela se torna sustentável. E a confiança aqui não é arrogância, mas a certeza de que se pode enfrentar o desconhecido sem perder a essência. Não é a certeza absoluta, mas a coragem de confiar no próprio processo. E o dinamismo é a capacidade de fluir, de agir, de ajustar, de persistir, quando necessário, sem perder a essência. Recuar quando preciso? Sim, sem perder o rumo. Estar disposto a lutar pelos seus interesses é um sinal de maturidade psíquica. Portanto, gêmeos, a indicação mais assertiva é esta: integrar a força do passado com a clareza do presente, para agir com o propósito no futuro. Não para provar nada a ninguém, mas para viver com autenticidade, com coragem, com paz. A confiança aqui é o dinamismo, né? É a capacidade de fluir entre a firmeza e a flexibilidade. Agir quando precisa recuar, né? E a jornada humana aqui, gêmeos,
Não é linear, mas é em espiral. Revisitamos temas, ciclos, feridas, com novas camadas de compreensão. Porque a gente não se compara a ninguém, a gente só se compara a nós mesmos. Né? Então, erros que tu fez no passado, poderia ser diferente? Não. Não, porque tu tinha uma consciência lá e hoje tu tem outra. Tá? Então não busca apagar o passado, mas dar-lhe um novo lugar. O que se pede não é perfeição, mas presença. Não é vitória sobre os outros, mas uma reconciliação consigo mesmo, consigo mesma. E não se trata de superar a dor, mas de integrá-la como parte da história que moldou, mas que não define você. E acima de tudo, não é evitar o embate, mas escolher com sabedoria, com integridade, com compaixão, quando, por quê e como lutar nesse processo, aí você se torna melhor. Se torna inteiro. E é nessa inteireza que a verdadeira paz encontra o seu lar. Então, se você se identifica com as palavras como serenidade, como libertação, como motivação, como individualidade, como paz, esse vídeo é para você. Inscreva-se para mais conteúdos sobre autoconhecimento com base em psicologia humanista, terapia existencial e desenvolvimento emocional. Deixa teu like, isso ajuda o canal a chegar para pessoas que precisam ouvir isso. Comenta aqui embaixo, estou aprendendo a me perdoar. Se esse tema tocou com você. Até a próxima leitura, gratidão por você aqui.